Ei, gente, tudo bem? Olha só, tô aqui para fazer uma finalização no vídeo anterior. Nós falamos no vídeo anterior sobre a dominância, sobre a influência e sobre a estabilidade. Falamos de algumas características dos altos e dos baixos, para que você consiga identificar de forma muito rápida esses perfis dentro dessas características que nós estamos passando. E aí, preciso lembrar mais uma vez que todos nós temos os 4 fatores, nós somos DISC, porém nós temos intensidade, e essa intensidade ela varia de 0 a 100. Então, existem pessoas que são alto-dominantes, baixos-dominantes, alto-influentes, baixo-influentes. Então, todos nós temos os 4, porém, existe aí uma intensidade desses perfis. E hoje nós vamos falar sobre como você vai identificar o perfil conforme, o alto conforme e o baixo conforme. Vale lembrar que o conforme é aquele muito formal, é aquela pessoa que gosta de dados, é aquela pessoa que gosta de analisar. Muitas vezes ele é tido como pessimista, até mesmo, porque você vai chegar para falar alguma coisa com conforme e ele vai sempre assim, e se isso? E se aquilo? Então ele sempre tenta trazer de forma muito racional as possibilidades. Então o autoconforme, ele é detalhista, ele é organizado, ele é analítico e ele tem o foco em regras. Então se você conhece uma pessoa dessa, às vezes dentro da empresa, aquela pessoa que tem essa característica de formalidade, de analítico, geralmente existem muitas pessoas dessa no âmbito financeiro, aquela pessoa ali focada, aquela pessoa que ela não tem muita facilidade em interagir socialmente, é aquela pessoa mais reservada. Então esse é o autoconforme. Já o baixo conforme, lembrando que abaixo de 50, nós já temos aí o fator em baixa. Então o baixo conforme, ele é informal, ele é flexível, ele é aventureiro e o foco dele é em criatividade. Então se você pega uma pessoa com um conforme muito baixo, lembrando aí que nós estamos falando de 0 a 100, geralmente essa pessoa que tem um conforme baixo é uma pessoa que tem características de criatividade. Geralmente essa pessoa ela é um pouco desorganizada, porque ela não é detalhista, então acaba passando certas coisas para ela que para ela são irrelevantes. Então certamente você conhece alguma pessoa que tem essas características de alto conforme e de baixo conforme. É interessante falar também que o alto conforme, ele não gosta muito de contato físico. Dificilmente você vai ver um alto conforme abraçando, um alto conforme falando da sua vida pessoal. Por quê? Ainda mais dentro das organizações. Ele é uma pessoa muito fechada. Não é que ele é fechado, ele é muito formal. Ele é analítico e ele é de execução. Então, se ele está ali para trabalhar, é para trabalhar. O autoconforme, ele tem isso. Então, se ele sai para fazer uma atividade, é para fazer aquela atividade. Então, se ele está no lazer, ele vai ter o lazer. Se ele está no trabalho, ele vai trabalhar. Então, dificilmente você vai ver uma pessoa, um conforme alto, falando da sua vida pessoal. Em contrapartida, aquele que é o conforme baixo, ele é flexível, ele é informal. Ele está ali no trabalho, mas aí ele começa a falar da vida pessoal, começa a falar das viagens, enfim. Essas duas características, elas são muito marcantes. E aí, eu gostaria de fazer uma finalização falando que todos nós temos as características de cada perfil. Porém, quanto mais nós nos conhecemos, quanto mais nós sabemos das nossas potencialidades e muitas vezes as nossas debilidades, fica mais fácil que nós venhamos a evoluir. Então o autoconhecimento, ele vem de fato para que nós possamos evoluir e obter uma alta performance. Então saiba disso, você que está aqui assistindo esses vídeos, o meu intuito é contribuir para o seu autoconhecimento, para que você possa extrair o melhor de você e extrair o melhor do outro. Porque é assim que nós vamos alcançar a alta performance. Não existe alta performance sem autoconhecimento. Então, esse conteúdo ele parte do princípio de que você precisa se conhecer, e aí você se analisa, você se entende, e aí sim você consegue olhar para o outro, analisar o outro e tirar o melhor do outro. Então, encerramos aqui esse vídeo e nos vemos numa próxima oportunidade. Um abraço e tchau, tchau.